Então, hoje é o nosso culto de missões, né? Uma vez por mês nós temos o nosso culto missionário, onde nós somos desafiados e ativados no ganhar almas, no levar da palavra até aqueles que ainda não conhecem. E eu hoje, né, estou vestindo aqui uma roupa muito especial, né? Quem já viu os meus stories hoje de manhã já deve estar sabendo, né? Nós estamos no ano do legado que transforma, e hoje eu estou pregando sobre missões, e nós achamos tão conveniente que eu usasse esse vestido hoje. Esse vestido aqui pertenceu à nossa pastora Catarina Uber. A nossa fundadora, a nossa mãe na fé. Então, quando ela partiu para a glória em 2002, a mamãe Rebeca fez uma divisa de alguns dos bens dela entre as netas, né? E aí, como vocês sabem, nós temos uma aliança de adoção com eles, como filhos. E aí coube a mim, né, esse vestido, esse bottom, mais algumas outras coisas. E eu guardo esse vestido aqui com muito carinho. E sempre em algumas ocasiões missionárias eu uso para pregar, porque é uma grande bênção, né? E já pensou, ainda herdei o corpício. Aleluia! Meu bem disse que eu estou muito assanhada, que eu estou muito... Queridos, no nosso culto de missa, é o que, irmã Selma? Entendi. Não, dele foi sapato, foi cinto, foi relógio de bolsa, Quando o pastor Melvin foi para a glória, também veio para os netos, né, as divisas. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar falando sobre missões hoje. E, como eu falava hoje de manhã, talvez se você olhar muito rápido por essa palavra, você vai pensar assim, mas pastora, por que né, essa palavra, eu acho que não é uma palavra muito para missões, mas ela é 100% para missões, quando você entender o coração dessa palavra. E, antes de tudo, eu quero abrir o seu entendimento para uma coisa. Antes de nós sairmos para levarmos a palavra de Deus às outras pessoas, nós precisamos primeiro que a palavra, nos encontre. Concordam comigo? Antes de nós levarmos essa palavra, nós precisamos que ela nos encontre. Mas mais do que nos encontre, que ela nos limpe. Mais do que ela nos limpe, que ela nos cure. E mais do que nos cure, que ela nos prepare para ensiná-la aos outros. E é pensando nisso, e olhando por essa perspectiva, que eu creio que o Senhor trouxe essa palavra aos nossos corações nessa noite. O tema da palavra hoje é o pastor e bispo da nossa alma. Amém? Nós vamos dar uma olhadinha hoje na nossa alma, em como nós estamos, quanto ovelhas e quanto cooperadores do Senhor no reino. Como nós estamos, né? Vamos fazer um feedback aqui, vamos fazer um check-up, né? De como nós estamos nessa condição de ovelhas e de cooperadores. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 1, a partir do versículo 24, ele diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O apóstolo Pedro, ele está nos levando aqui a um entendimento muito sério. Primeiro, ele leva-nos a compreender, queridos, que Jesus foi ao madeiro, não porque ele tinha algum pecado, não porque ele tinha transgredido alguma coisa, mas ele foi ao madeiro por nossa causa. Concordam comigo? Ele foi por nossa causa, ele foi por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer para os pecados. E assim pudéssemos então viver para a justiça. É o que o texto diz. Para que nós pudéssemos viver para a justiça. Porque por tudo aquilo que aconteceu ali na cruz, ali no Calvário, ele deixa muito claro que nós fomos sarados, que nós fomos restaurados, porque nós estávamos desgarrados,
Estávamos desgarrados como ovelhas totalmente perdidas. Ele diz, mas agora, não, agora é diferente. Agora nós nos convertemos. Agora nós convertemos ao Supremo Pastor das nossas almas. Agora nós convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Então, se isso é uma realidade para nós, e eu creio que é uma realidade para mim e para você, nós precisamos observar algumas coisas desse novo nascimento. Nós precisamos observar algumas coisas da nova criatura que nos tornamos em Cristo Jesus. Nós precisamos avaliar. Então, Jesus, ele carregou no seu corpo, literalmente, os nossos pecados. Mas ele não apenas os carregou, mas ele não apenas levou sobre si, mas ele sofreu a penalidade que nós merecíamos. Ele sofreu, foi por nós, ele pagou o preço, porque quem eram os transgressores? Os transgressores éramos nós. Então, queridos, as nossas dores, elas foram curadas nele por causa do sacrifício dele. Foi por isso que nós fomos curados. O sofrimento dele foi para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Eu não sei se você entende isso com a seriedade que é para ser. Mas, queridos, é maravilhoso nós termos os nossos pecados perdoados. Veja que coisa maravilhosa, que coisa majestosa é não ter nenhum escrito de dívida na mão de Satanás que ele possa requerer de nós. Entende? Uma vez que os nossos pecados são perdoados, nós temos direito à cidadania celestial. Isso é maravilhoso e eu tenho que entender e compreender isso. Agora, portanto, diante de tamanha verdade que eu acabei de dizer para você, é que o apóstolo Pedro nos revela da parte do Espírito Santo que nós devemos viver para a justiça. Não é assim que ele diz? Para que vocês vivam para a justiça. E em nenhum momento alimentarmos a possibilidade de voltar à velha vida de pecado. Pois o mesmo apóstolo nos diz o seguinte: agora, porém, vos convertertes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, o que eu estou querendo, juntamente com o apóstolo Pedro, falar para você? Que a minha e a sua conversão, ela precisa ser genuína. A minha e a sua conversão, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser autêntica e ela precisa ser completa. Não pode ser pela metade. Eu tenho que permitir que o meu coração seja literalmente convertido, como a palavra afirma. Agora que vocês converteram, agora vocês são convertidos. Então, eu tenho que entender isso. Cara, a palavra está afirmando para mim que eu nasci de novo. A palavra está afirmando para mim que eu converti o meu coração. Então, que conversa é essa? Que eu ainda estou voltando deliberadamente a práticas antigas, a ter práticas que estão em desacordo com a palavra de Deus para mim. Queridos, tem algumas coisas que você não precisa vir perguntar para mim, que você não precisa vir perguntar para o seu pastor, que você não precisa vir perguntar para um amigo, para alguém próximo seu. O que Deus acha disso e daquilo outro. Tem algumas coisas na Bíblia que está assim, em caixa alta, preto no branco, é pecado, é errado. Então, se eu já sei que é pecado e errado, para que ainda que eu vou perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor acha disso? Cara, eu fico pensando. Eu penso, irmãos, às vezes quando algumas pessoas vêm trazer para mim algumas coisas, eu fico olhando e falei, pelo amor de Deus, tu ainda não leu lá na Bíblia que não é certo, que não é para fazer, que não é desse jeito. Então, queridos, diante de tamanha revelação de perdão, para que eu insisto em ficar voltando para fazer aquilo que o meu Redentor, que morreu na cruz, para que eu fosse perdoada, para que eu vivesse na justiça, para que eu fico voltando para a mesma lama? Para quê? Não tem sentido. Entenda, como missionários, como alguém que leva a palavra de Deus aos outros, eu só posso dar daquilo que eu tenho. Entende? Eu só posso dar daquilo que eu tenho. O apóstolo Pedro, ele nos apresenta Jesus nesse texto como pastor e bispo da nossa alma. Mas o que é a alma, né? Essa terra é um pouco estranha, né? A alma, queridos, ela é a parte imaterial do homem, dotada de existência individual, com personalidade única e que subsiste após a morte. Eu costumo dizer que a alma é a nossa
caixa preta, né? E que é amarela, né? Laranja, né? Mas é a nossa caixa preta. Por quê? Quando um avião cai, eles não vão procurar, né, nenhuma outra parte do avião. Eles querem o quê? A caixa preta. Você já parou para refletir por que eles querem a caixa preta, que é laranja? Porque lá estão registradas todas as informações daquele voo. As falas do piloto, do copiloto, os registros da máquina, de tudo que aconteceu, está ali. Quando eles pegam aquela caixa, então eles podem descrever tudo o que aconteceu. Assim é a minha e a sua alma. Lá estão registradas as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos momentos. Tudo está ali. Então, essa é a nossa alma. Então, quando Deus deu vida ao homem, ele se tornou um ser vivente. E em hebraico, ser vivente quer dizer alma vivente. Então, Gênesis, o capítulo 2, o versículo 7, diz assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou então um ser vivente. Pensa que coisa maravilhosa. Deus fazendo ali, modelando o ser humano, e ele vem e sopra fôlego de vida, sopra existência à alma humana. Eu não sei se você vê a beleza disso tudo, mas eu fico assim muito maravilhada quando eu leio os dias da criação. Quando eu vejo os relatos da criação, e o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, e as coisas se formando. Eu acho maravilhoso quando ele faz a separação entre águas e águas, quando ele começa a fazer tudo aquilo. Gente, o nosso Deus é um Deus maravilhoso e poderoso. Eu estava falando de manhã, né, e quero ser bem breve nesse testemunho, mas quando eu estava no ensino médio, eu era bem recém-convertida, eu tinha só uns 3 anos ainda de convertida, quando eu estava no ensino médio, e um dia estava uma briga, né, nessa época, eu já estou chegando nos meus 50, então já está, né, já faz um tempinho que eu passei pelo ensino médio, e aí a gente estava naquele auge da evolução. Era um negócio da evolução, era evolução, evolução, evolução. E nesse dia estava um pau quebrado na minha sala, e a minha professora defendendo a evolução, e alguns colegas também defendendo, e um aqui e ali tentando se sobrepor, né, falar, tentar se meter na conversa, e o negócio estava feio. E aí, eu vou contar uma experiência de uma Rami Clay que só tinha 3 anos de convertida, tá bom? Não é assim a Rami Clay de hoje, né, já trabalhada pela graça do nosso bom Jesus Cristo. Mas, irmãos, aí naquela época, o meu sangue, ele fervia mais, né? Hoje ele já está assim, bem controladinho, graças a Deus, aleluia. Ainda mais depois do marido santo que Deus me deu. Aí, negócio, né? Aleluia. Mas, irmãos, naquela época eu não tinha marido ainda, né? Naquela época o Espírito Santo ainda estava me modelando, a carne ainda estava assim meio brigando com o Espírito, e eu me aborreci tanto com aquele negócio lá. Me aborreci tanto que tinha evoluído do macaco, porque não sei o que do macaco, menina, aquele negócio do macaco estava subindo na minha cabeça. E eu dei um tapa bem pesado assim na minha cadeira, e todo mundo olhou assim. Eu falei: professora, eu posso falar? Aí ela: pode, Rami. Falei: então, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Se os antepassados de vocês tinham rabo, o problema é de vocês. Se os antepassados de vocês subiu em árvores, o problema é de vocês. Se vocês têm a descendência vinda do macaco, o problema é de vocês. Eu não me importo com isso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vim de Deus. Eu fui criada. A Bíblia diz que eu fui criada. Então, se vocês querem continuar com isso, vocês fiquem. Mas eu quero dizer aqui que eu, a Rami Clay, vim de Deus, eu fui criada, eu não fui evoluída. Aí a professora ficou, né, me olhando assim, aí falou: gente, nós vamos parar por aqui, agora, né, que já está os ânimos muito animados, então ela encerrou. E aí eu me sentei, depois que eu me sentei, eu falei: o que foi isso? Né? Eu pensei: o que foi que eu fiz?
Mas tempos depois, o Espírito Santo veio trazer com mais clareza aquilo que foi uma revelação explosiva na sala de aula. Mas o Espírito Santo veio trazer entendimento para mim sobre essa verdade. Eu respeito quem defende o evolucionismo, eu respeito, mas eu não sou obrigada a concordar, porque a minha Bíblia diz que eu fui criada por Deus. O texto diz que nós somos almas viventes, porque o Senhor soprou fôlego de vidas na narina do homem quando Ele o fez. Então, se a minha Bíblia diz que foi Deus quem criou o homem, eu creio no que a minha Bíblia diz. Amém? Então, queridos, é tão importante que nós entendamos isso. Nós nos tornamos almas viventes por causa do fôlego de vida que o Senhor soprou em nós. Amém? Então, eu preciso entender o seguinte: na nossa conversão, e olhando para esse texto que nós acabamos de ler, que ele afirma a nossa conversão ao pastor e bispo da nossa alma, na nossa conversão, o nosso espírito ele foi vivificado. Bem simples, bem resolvido. Pois nós estávamos mortos e ele foi aperfeiçoado e ele foi santificado. Fácil da gente entender. O nosso corpo, ele vai ser glorificado quando então se der a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, tudo fácil, maravilhoso. O problema está no meio. O problema está no meio, não é no início nem no fim. O problema está no meio. O problema está numa coisa chamada alma. E aí é que a coisa começa a ficar feia, né? Porque a nossa alma, ela está em um processo de transformação. Sim, um processo de mudança. Gente, eu não sei, né, como é para você, mas eu, que sou sanguínea, de nascimento, pensa numa alma que precisa ir para a cruz todo dia. Que a bichinha quer se governar sozinha, né? Então, queridos, eu tenho que entender que nós estamos passando por uma transformação. E põe a transformação. Pois depois do pecado, nós ficamos muito danificados, né? Aí eu vou contar para vocês uma história. Outra história, né? Esses dias meu bem foi, né, ser atendido. E aí o atendimento demorou muito para acontecer. Muito mesmo, fora do normal. E a gente voltou para casa, já era muito tarde, nós estávamos com muita fome. E geralmente, eu e meu bem, quando a gente está assim, né, sozinho, eu costumo brincar com ele que nós conversamos sobre as coisas da vida. A gente fica conjecturando. E às vezes a gente fica pensando no que vai pregar, né, como que Deus quer falar. Aí eu falei para ele assim: amor, meu bem, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus, não é? Ele, é. Eu falei, pois é. Então, Deus é bonito, não é? Aí ele disse, é, claro. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, lá no início, todos nós éramos bonitos. A gente tinha barriga sarada, não tinha barriga grande, a gente não tinha celulite, a gente não tinha queda de cabelo, a gente era tudo cabeludo, os homens eram tudo cabeludo, né? Era tudo muito bonito. Só que aí, amor, e meu bem dirigindo, com fome. Aí eu peguei e falei para ele assim, amor, só que aí entrou a desgraça do pecado no meio. Aí, amor, entrou a desgraça do pecado, aí barriga cresceu, celulite apareceu, cabelo caiu, a gente começou a ficar desprovido de beleza, já não é mais bonito. Tu não acha, amor? Tu não concorda comigo? Aí ele falou, ele só ia dizer, Aí quando eu virei para ele, eu falei, né, amor, tu não acha assim, tu não concorda? Ele falou, amor, eu acho que você está com muita fome. Queridos, eu tive essa reação, eu comecei a rir demais, porque ele falou, amor, acho que você está com muita fome, vamos parar com a conversa por aqui. Mas, queridos, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, aquela coisa na minha cabeça. Mas sabe, queridos, falando sério, depois do pecado a coisa ficou feia para o nosso lado. Depois do pecado, tudo aquilo que era para ser tão harmonioso, tudo aquilo que era para ser tão belo, tudo aquilo que era para ser tão lindo, começou a andar para trás por causa do pecado. Vieram as enfermidades, vieram as mágoas, os ressentimentos, as dores. Por isso que a nossa alma ela precisa de transformação. Porque a nossa alma, ela é a sede da nossa mente, ela é a sede da nossa vontade e ela é a sede das nossas emoções. E todos nós temos essas três coisas.
Todos nós temos mente, vontade, emoções que precisam passar pelo processo de transformação. E é pelo fato dela estar nesse processo de mudança, de transformação, que nós precisamos estar atentos para essas 3 coisinhas: mente, vontade e emoções. É por isso que nós precisamos submetê-las todos os dias à palavra e à cruz de Cristo. Porque se nós não submetermos, queridos, nossa mente, nossa vontade e nossas emoções todos os dias à cruz, todos os dias à palavra de Deus, nós vamos meter os nossos pés pelas mãos. Nós precisamos compreender isso. No Salmo de número 23, o rei Davi, ele faz uma metáfora que é muito preferida pelos reis, uma metáfora que mostra de uma forma muito íntima e muito compreensível para a mente humana o retrato do Senhor como supremo pastor. Né? Tanto é que a gente conhece o Salmo 23 como o Salmo do bom pastor. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, vai me levar a pastos verdejantes e assim por diante. Então Davi ele começa a fazer um relato ali do supremo pastor, daquele que provê as necessidades das suas ovelhas, daquele que as protege, daquele que as defende, daquele que as cuida. É um salmo que mostra uma plena confiança, mas é também um salmo que mostra uma visão messiânica, de um Cristo que não só está nos cuidando agora, mas vai cumprir a sua palavra de retorno. Amém? Então nós temos que entender que o que nós estamos vivendo agora é um tempo passageiro, é um tempo momentâneo, e que daí nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos cure, nos sare, nos transforme, para que a gente leve a palavra para outros, porque Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, nós precisamos estar cumprindo essas coisas. Então nós precisamos ter a plena certeza de que Jesus, como pastor e bispo das nossas almas, Ele se preocupa não só com a nossa alma, mas Ele deseja que nós estejamos prontos para fazer o que for preciso, em concordância com Ele, para que a nossa alma seja sarada. E Ele está disposto a fazer o que for preciso para que a nossa alma seja totalmente curada. Ele está disposto a fazer tudo, mas, queridos, entenda uma coisa: se não houver da minha e da sua parte também uma predisposição para isso, vai ficar difícil da coisa acontecer. Eu preciso também me dispor, eu preciso também somar com Jesus, para que a minha alma, ela seja sarada, ela seja transformada, até chegar o dia do nosso arrebatamento. Amém? Então eu preciso permitir isso. Agora, por que Jesus deseja tanto que a nossa alma, nossa vontade, nossas emoções, elas sejam saradas, curadas, restauradas? Sabe por quê? E aí a coisa começa a ficar séria. Primeiro, porque a nossa mente, ela nos diz somente aquilo que nós estamos pensando. Ela só diz aquilo que nós estamos pensando, e não o que Deus pensa a nosso respeito. Aí, quando a nossa mente começa a dizer o que ela mesma pensa, ela começa a nos enganar. Porque ela começa a ser influenciada pelas trevas. Ela começa a ser influenciada pelo pecado. Lembra do começo lá, quando eu estava refletindo lá com meu marido? Pois é. Aí as coisas começam a ficar feias. Ah, você não pode. Você não consegue. Você não dá conta. Ah, você não sabe fazer. Ah, você não presta. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo outro. Então, aí é que começa a grande batalha, porque a nossa mente só diz aquilo que nós estamos pensando, não o que Deus pensa a nosso respeito. E o Espírito Santo está operando em nós para mudar isso. Amém? Temos que aprender a pensar em concordância com Deus, aprender a ser vasos por meio dos quais Deus pode também pensar. Entende? Nós precisamos alinhar isso. Os velhos pensamentos, eles devem ser purificados. E novos pensamentos, que são pensamentos da parte de Deus, devem tomar parte do nosso modo de pensar. Então, quando eu permito que o que Deus pensa de mim comece a morar dentro de mim, aí a minha mente começa a ser transformada. A minha mente começa a ver e a olhar as coisas com a ótica de Deus. Queridos, eu quero dar um desafio para você. Sempre que você estiver passando por uma situação, você precisar tomar algumas decisões, pergunte para o Senhor. Seja muito sincero, pare em algum lugar. Se não tiver nenhum lugar, eu sempre dou um conselho: vá para o banheiro. Geralmente você não vai para o banheiro com outra pessoa. Eu não sei você, mas eu gosto de ir para o banheiro só eu. Eu não gosto de fazer minhas necessidades junto com ninguém. Então,
geralmente, você vai para o banheiro sozinho, concorda? Então, em qualquer lugar nessa terra, geralmente o banheiro você entra só. Então, pastora, não tem nenhum lugar, pelo amor de Deus, vá no sanitário. Entre lá, tranque a porta, feche o vaso de preferência, se sente e converse com Deus. E fale para Deus: Senhor, eu preciso fazer isso, isso, isso. Ou eu tenho necessidade de fazer isso. E Senhor, o que o Senhor pensa? O que o Senhor acha disso? O que sua palavra diz sobre isso? Isso é certo? Eu não vou estar dando um tiro no meu próprio pé? Sabe, queridos, é tão sério isso. Às vezes a gente deixa que a nossa mente nos engane e a gente está fazendo coisas que Deus deliberadamente não quer que a gente faça. Que Ele deixou claro na sua palavra: minha filha, meu filho, não faça isso, que você está dando um tiro no seu próprio pé e você mesmo está se prejudicando. Mas aí a nossa mente, querido, está tão contaminada, está tão envelhecida pelas coisas do mundo, está tão envelhecida pelo pecado, está tão envelhecida pelas coisas erradas, que a gente não consegue permitir que novos pensamentos entrem, pensamentos renovados, pensamentos tratados, pensamentos à luz da palavra de Deus. Então eu quero dar um santo conselho para você: não tome decisões sem antes você consultar Jesus Cristo, porque o texto diz que você converteu, que você entregou seu coração para Ele, e como bispo e pastor da sua alma, Ele tem o melhor conselho para lhe dar. Ele tem a melhor orientação para lhe dar. E Ele sabe como modelar os seus pensamentos. Mas a segunda razão porque Jesus precisa tanto que nós sejamos curados, queridos, na nossa alma, é por causa das nossas emoções. Porque assim como a nossa mente só diz o que nós estamos pensando, as nossas emoções só nos dizem aquilo que nós estamos sentindo no momento. Nós, não o que Deus sente a respeito daquela situação, a respeito daquelas pessoas envolvidas naquela situação e a respeito das decisões que precisamos tomar naquela situação. Então, geralmente, as nossas emoções, quando elas não estão alinhadas com a palavra de Deus, as coisas começam a ficar muito complicadas. No Salmo de número 7, o verso 9, diz assim: Deus testa e prova as nossas emoções. Ele opera em nós até que não sejamos mais movidos apenas pela emoção humana, mas pelo seu espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer uma perguntinha para você. Todos os dias você amanhece feliz da vida, rindo para o vento. É assim? Queridos, eu sou casada com um homem super altruísta, super de bem com a vida, super alegre, super empolgado. Mas até ele, tem dia que ele amanhece jururu. Tem dia que ele amanhece para baixo. E é perceptível. Mas nem todo mundo é dotado de toda essa leveza. Concordam comigo? Nem todo mundo é dotado de uma leveza particular. A grande maioria de nós precisa buscar a leveza todo dia, porque senão o negócio fica feio. Né? Alguns de nós precisam procurar a leveza como quem procura uma pérola. Já viu aquela expressão: credo fulano, tu acordou com cara de delegado ou tu brigou com alguém? O meu avô, quando a gente acordava de manhã e que a gente não desse de imediato um bom dia, ele olhava e dizia assim: você dormiu comigo? E aí a gente olhava para ele e disse: porque até a mulher que dormiu comigo já me deu bom dia. Né? Então, o vovô era assim muito direto em muitas coisas. Mas aí, queridos, às vezes a gente levanta de manhã tão mal-humorado, tão aborrecido, parece que a gente passou a noite brigando com alguém. Não é? Eu tenho um monte de gente olhando para mim e rindo. Eu sei. Né? Parece que você brigou com o travesseiro, você brigou com os sonhos, você brigou com a cama. E amanhece aborrecido. Queridos, entenda uma coisa: as nossas emoções, se nós não tivermos cuidado com elas, elas vão nos levar a tomar decisões erradas. E elas vão nos fazer tratar os outros errados. Então, eu quero fazer um exercício com você aí, trabalhando suas emoções. Olhe para a pessoa que está à sua direita. Só para a pessoa que está à sua direita. Tá bom? Olhe para a pessoa que está à sua direita. Escolha aí, né? Fique de 2 em 2, olhe para a pessoa que está na sua direita. Agora, olhe para a pessoa que está da sua esquerda. Você sorriu para ela?
Se você não sorriu, por favor, olhe para a direita, sorria. Olhe para a esquerda, né? Sorria. Mostre os dentes. Você sabia que o nosso pastor Melvin, ele doutrinou seus filhos a prática do sorriso? Ele fazia e ele ensinava seus filhos. E seus filhos ensinam seus netos e assim sucessivamente. Chegar na frente do espelho e sorrir. Né? Não, ainda não está bom. E sorrir. Treinar, isso é verdade, queridos. Treinar o sorriso. Então, se você não treina o sorriso, treine o sorriso. Quando você chegar perto de uma pessoa, já tenha um sorriso educado, legal para dar para ela. Porque cara dura a gente já encontra em tudo quanto é lugar. Cara dura não precisa de muita coisa não. Né? Então treine o sorriso. Suas emoções precisam estar alinhadas. E elas precisam ser movidas pelo Espírito de Deus. Amém? Então, mas o Espírito Santo não quer só, Jesus não quer só que a nossa mente, as nossas emoções sejam tratadas, mas principalmente uma coisa chamada vontade. Porque a nossa vontade, ela diz o que nós queremos. A nossa vontade diz o que a nossa carne quer. Aí a coisa fica séria. Então, queridos, nós precisamos entender que na grande maioria das vezes, o que a nossa vontade quer, o que a nossa carne quer, não é o que Deus quer. E aí é por isso que nós precisamos de transformação na nossa alma. Por causa da nossa mente, por causa das nossas emoções, mas por causa da nossa vontade. A vontade, queridos, ela passa por cima das emoções, ela passa por cima dos pensamentos, e é por isso que ela precisa ser confrontada e conformada à palavra de Deus todos os dias. A nossa vontade, ela precisa ser confrontada. Eu não sei você, mas a maioria de nós não gosta de ser confrontado, não é verdade? A gente não gosta de ser confrontada. A nossa carne não gosta de ser confrontada. Então é necessário que nós sejamos confrontados. E não só confrontados, que uma vez que a nossa alma, a nossa vontade, ela for confrontada, ela precisa ser conformada. Ela precisa entrar na forma daquilo que Deus quer, daquilo que Deus pensa. Então, pelo fato da nossa alma estar nesse processo de transformação, ela precisa desesperadamente se submeter ao pastoreio do supremo pastor e bispo da nossa alma, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então isso é uma necessidade latente, uma necessidade urgente. E é por isso que o apóstolo Pedro nos apresenta Jesus como esse pastor. Nos apresenta Jesus como esse supremo bispo e pastor da nossa alma. Porque, de modo simples, o que significa pastor? Pastor é aquele a cujo cuidado e controle outros se submeteram ou se submetem, e cujos preceitos eles seguem. Numa metáfora mais próxima de nós, é aquele oficial que preside, um gerente, um diretor de qualquer assembleia, ou seja, aquele que se descreve a Cristo e também o cabeça. Então é isso que, de forma simples e de forma metafórica, significa pastor. João, no Evangelho de João, capítulo 10, o versículos de 2 em diante, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Quem aqui é a ovelha do nosso Senhor Jesus Cristo? Se eu e você, de fato, somos ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, nossos ouvidos precisam estar afinados à voz do nosso Supremo Pastor. Amém? E, queridos, entenda uma coisa. Jesus, ele é o pastor. E o pastor, o texto diz que ele vai atrás ou que ele vai na frente? Ele vai na frente. E as suas ovelhas, que conhecem a sua voz e o conhecem, fazem o quê? Seguem. Se ele diz é para a direita, é para a direita. Se ele diz que é para a esquerda, é para a esquerda. E aonde é que a gente descobre essa direita e essa esquerda? Pela sua palavra. Então, se a sua palavra diz, olha, Angélia, não faz isso porque isso é errado, e a Angélia faz, tem alguma coisa errada aí. Quem está entendendo o exemplo?
Se a palavra de Deus diz para mim, olha, Ramiclei, vai por aqui, Ramiclei. Aqui que é o certo. Se Jesus é o meu pastor, eu conheço a voz dele e eu estou seguindo, se ele está dizendo que é para mim por aqui, então é por aqui que eu vou. Se eu for por aqui, eu estou ouvindo a voz do supremo pastor ou do mercenário, do estranho. Hashtag fica a dica. Entendeu? Então, queridos, o que é o bispo? O bispo, de forma simples, ele é o supervisor. A pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem que fazer. O curador, o guardião ou o superintendente. Então o apóstolo Pedro, ele descreve Jesus não só como pastor, mas como bispo. E como bispo ele está olhando para nós. Ele está vendo se nós estamos indo pelo caminho que ele está mandando, ou se nós estamos indo pelo caminho das nossas próprias emoções. Se nós estamos indo pelo caminho das nossas próprias vontades. Se nós estamos indo pelo caminho da nossa própria mente. Daí a seriedade, queridos, de nós submetermos a nossa alma a Cristo. Porque o mercenário, aquele estranho que o texto fala, ele não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas. Ele vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Como diz o meu marido, é uma frouxura, né? Só quer a lã das ovelhas, mas quando é a hora de proteger as ovelhas, foge, corre. Então, queridos, ele não tem o cuidado pelas ovelhas. Então nós temos que ter cuidado com tudo isso. O Evangelho de João, capítulo 10, dos versos 12 em diante, ele diz assim, descrevendo o próprio Jesus, e ele próprio diz, eu sou quem? O bom pastor. Eu conheço, aleluia, as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Entende que isso é muito sério? Se eu sou nascida de novo de fato, se eu tenho Jesus Cristo dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo, então eu tenho que seguir a voz do meu pastor, do supremo pastor da minha alma e bispo da minha alma. Eu tenho que entender isso, eu tenho que olhar a palavra de Deus com seriedade. Se ela diz que é para a direita, então é para a direita. Se ela diz que é para a esquerda, é para a esquerda. Se é para frente, é para frente. Se é para trás, é para trás. Entende? Eu tenho que perceber isso, eu tenho que prestar atenção nisso. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36, diz assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam o quê? Aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E aqui se referindo ao mundo. Em Isaías 53, o verso 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, queridos, entendam uma coisa, por que a nossa alma, ela precisa tanto passar por esse processo de transformação? Porque, entenda, nós precisamos entender que o Senhor nos salvou, está trabalhando em nós, e agora nós precisamos ser os seus cooperadores. Por que precisamos ser cooperadores tratados, curados, sarados, restaurados? Porque o mundo está aflito e exausto. O mundo está precisando. O mundo está precisando da palavra do Evangelho de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está aflito e exausto, como ovelhas que não têm pastor. E nós precisamos, queridos, estamos num culto missionário, e essa verdade precisa ser muito latente e muito verdadeira no nosso coração. Nós precisamos nos dispor a sermos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, queridos? Não é correto, não é saudável que aqueles que já converteram-se ao pastor e bispo de suas almas continuem vivendo desgarrados, como viviam antes, desviando-se pelo caminho. Não é correto, não é saudável. Queridos, uma vida cristã medíocre, como eu costumo dizer, meia boca, uma vida fria, sem fogo de Deus, não é normal. Não é bom, não é saudável. A nossa vida precisa ser aquecida, precisa receber fogo da parte de Deus todos os dias, porque senão nossa alma não passa por transformação. Nós continuamos modelados à nossa velha criatura, e nós não somos mais velhas criaturas, nós nascemos de novo. Entende, irmãos? Então tenho que entender isso deve ser muito claro e muito bem decidido em nós.
muitos de nós, queridos, muitas almas, por não se submeterem ao pastoreio, estão gravemente feridas nas suas emoções, nos seus sentimentos, estão cheias de mágoas, ressentimentos, corações dilacerados, feridos, machucados, por causa de decisões e escolhas erradas que fizeram em suas vidas e não consultaram o seu supremo pastor. Tomaram essas decisões por conta própria, e aí quando dá errado, culpam Deus. Entende, queridos? Então isso é muito sério. Tomam decisões sem consultar o Senhor. Acham que são donas de seu próprio nariz. Eu costumo dizer, queridos, nós não somos mais donos do nosso nariz. Nem do nariz, nem de nada. Sabe por quê? Porque nós fomos comprados. E fomos comprados a preço de sangue. E você sabe sangue de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos um dono e um possuidor. Amém? Então, queridos, eu tenho que entender isso. Então, eu quero fazer alguns desafios para você antes de encerrar essa palavra. Primeiro desafio que eu quero fazer para você é que se você já tem escolhido ser, que você continue sendo. Mas se não, que você escolha hoje à noite, que você escolha verdadeiramente se permitir pastorear pelo pastor e bispo da sua alma, que é Jesus Cristo de Nazaré. É o primeiro desafio que eu quero fazer para você. Mas o segundo desafio é que você se permita também ser cuidada e ser pastoreada a sua alma por aqueles que Ele tem levantado, por aqueles que Ele tem constituído como pastores e como bispos na congregação onde você está. O Senhor, pela sua graça, tem colocado sobre nossas cabeças pastores e bispos, homens e mulheres, da parte dEle, ordenados por Ele, para nos aconselharem, para nos conduzirem, para nos guiarem. Então é tão importante que nós observemos essas coisas. Porque entenda uma coisa, olha só, quando nós prestamos atenção, quando nós observamos isso, há uma promessa da parte de Deus para nós como ovelhas. Primeiro como ovelhas. Eu acho essa promessa maravilhosa. Olha o que está em Jeremias capítulo 3, versículo 15. Diz assim: dar-vos-ei, o quê? Pastores. O próprio Deus falando, dar-vos-ei pastores, segundo o quê? O meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Eu gosto dessa parte. Eu gosto. Eu chego para Jesus, eu falo: Jesus, o Senhor disse que o Senhor nos dá pastores com inteligência, com conhecimento. Então, como ovelha, eu te agradeço, porque os pastores que o Senhor tem colocado sobre mim, eles são inteligentes e eles têm conhecimento. Entende, queridos? Então, primeiro Ele faz essa promessa para nós, como ovelhas. E eu quero falar uma coisa para você. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua bondade e por seu favor, Ele tem abençoado esta casa com pastores segundo o coração dEle. Não é por nós, mas é apesar de nós. Mesmo com todas as nossas falhas, o Senhor tem nos concedido essa graça. Então se permita pastorear. Se permita pastorear. Agora, quando nós passamos da condição de ovelhas, quando nós não somos mais só ovelhas, mas nós já passamos a ser cooperadores do Senhor no reino, tem outra promessa. Aí tem uma exortação e promessa ao mesmo tempo. Se encontra na primeira carta de Pedro. E essa é séria. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 2, diz o seguinte: pastorear, isso já é para nós. Nós recebemos pastores, né? Com inteligentes, sábios, nós crescemos, amadurecemos, agora o Senhor está nos colocando para cuidar de outras vidas e para levar o Evangelho. Ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-se o quê? Modelos para o rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Queridos, uma vez que nós como ovelhas,
temos recebido da parte de Deus ensinamento, cuidado, pastoreamento, modelamento da parte de Deus. E nós vamos então levar o evangelho às outras pessoas. Queridos, não me importa se nós estamos ali evangelizando, se nós estamos discipulando, se nós estamos tomando conta de uma congregação, se nós estamos tomando conta de um setor, de uma área, de um distrito, de uma grande igreja. A palavra de Deus diz para mim e para você: não seja dominador. Não faça isso por ganância. Não faça isso por lucro. Faça isso como Deus quer, sendo modelo do rebanho. Você quer que aqueles a quem você está ensinando a palavra sejam santos, sejam justos, verdadeiros, seja você primeiro. Se você quer que aqueles que estão debaixo da sua cobertura, aqueles que estão ali com você, sejam pessoas quebrantadas, submissas, respeitadoras, seja você primeiro. Entende, queridos? Por isso que é tão importante que a nossa alma seja curada. Que a nossa alma seja tratada, porque senão nós vamos ser dominadores do rebanho. Senão nós vamos fazer por ganância, por causa do lucro que dá. Entende o que eu estou lhe dizendo? E num culto missionário, nós estamos sendo preparados aqui, nesta casa de oração, para levar o evangelho ao mundo exausto e aflito. E nós só vamos dar daquilo que nós temos. Então entenda uma coisa. Nós, antes de irmos fazer missões, como eu te falei no começo, nós temos que permitir ser tratados a nós mesmos, para depois levarmos a palavra. Porque se nós tivermos cura, nós vamos oferecer o quê? Cura. Se nós tivermos vida, nós vamos oferecer vida. Se nós tivermos alegria verdadeira, nós vamos dar alegria verdadeira. Mas se nós tivermos feridas, nós vamos oferecer o quê? Feridas. Se nós temos dores, nós vamos oferecer dores. Se nós temos amargura, nós vamos oferecer amargura. Mas, se nós tivermos vida abundante, nós vamos oferecer vida abundante. Amém?